Tá todo mundo esperando para ver o que vai acontecer com o Gabriel Barbosa, com o Gabigol hoje à noite, se ele vai ao jogo, se não vai ao jogo, como a torcida do Flamengo vai reagir a isso, como a diretoria do Flamengo vai reagir a isso, como o Felipe Luiz vai reagir a isso. Ontem, lendo esse noticiário sobre Flamengo, Gabigol, o fim da passagem dele pelo Flamengo, esse afastamento, ele se dirigindo diretamente à torcida nas redes sociais, eu fiquei pensando na vida do Felipe Luiz, sabia? Que fez o 9º jogo dele, né? Só. Uhum. E muito elogiado pelo que ele fez taticamente com o time, pelas soluções que encontrou, tal, e o Felipe muito disposto a falar sobre tática nas entrevistas e tal. É uma sensação muito boa, assim, de alguém chegando com ideias boas, novas, disposto a debater, uma novidade muito, né? Muito boa, assim, muito agradável ver o Felipe ali na beira do campo e tal. E, de repente, ele é tragado para uma confusão que não é dele. Mas, nas entrevistas também, ele já revelou que sabe muito bem o que é o Flamengo. Sabe muito bem o que é o Flamengo, claro. O Flamengo histórico e o Flamengo de hoje. Ele sabe como é que a banda toca, assim, lá. A gente leu, né, o que aconteceu no domingo. O Gabigol teria se indisposto com o Felipe Luiz, teria... Se fosse uma situação mais normal, ele estaria lidando com o primeiro grande desafio de gestão de elenco, digamos. Ele teria que impor sua vontade, sua maneira de trabalhar e talvez enquadrar o jogador ou não enquadrar, ou enfim, saber como lidar, porque ele conhece o cara, jogou com ele durante muito tempo e tal. Mas ele é arrastado por uma situação que assim, já vem de tanto tempo e com tanto... É uma situação pesada para todos os envolvidos, né? E, de repente, o Felipe Luiz se vê no meio desse noticiário, assim, que ele... involuntariamente, ele foi arrastado para isso. Eu imagino como deve ser difícil para ele... Para a parte... Ter que lidar com... É uma aceleração do processo de formação do treinador no Brasil, né? Você chega, isso. Tem uma semifinal para jogar, tem uma final e no dia seguinte você tem que lidar com o astro do time insatisfeito, brigando com a diretoria na véspera da eleição. Não sei falar... Gente, justamente isso, fará parte da formação de Felipe Exatamente. Luiz. Eu vim aqui para reformar o time taticamente, pensar no elenco, maneira de jogar. Não. Tá, tudo isso... Tô cheio de ideia aqui. Cheio de ideia. Dá um pause aí, né? Agora você tem que lidar com essa... Eu imagino assim... Claro que o Felipe é super capacitado para lidar com isso, tudo mais, mas é uma bomba que estoura no colo dele. E a gente vai ver como ele vai reagir. É isso, é o processo de super acelerado de formação dos treinadores no Brasil. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Martim. Bom dia a você que nos assiste. Marcelo, é difícil você agora, nesse momento, você fazer um juízo de valor sobre este imbróglio. Se quem está certo é o Flamengo ou se quem está certo é o Gabriel. Mas... diante de tudo podem estar os dois errados? Diante de tudo, exatamente. Diante de tudo que já foi dito, né, de domingo para cá, por tanta gente, é um caso que eu nem me meti muito. Eu apenas, na minha coluna de hoje do Extra, eu fiz questão de voltar onde isso começou. E isso começa num momento que é um momento do mundo profissional, que acontece no mundo, é uma relação profissional e é muito delicada essa relação com o ídolo, é muito difícil, esse termômetro da relação com o ídolo é muito difícil. O que acontece? O Gabriel acertou uma renovação de contrato por 5 anos, por valores que quando bateram na mesa do presidente, o presidente não aceitou. O Gabriel conseguiu, com a diretoria de futebol, que o Flamengo recomprasse os direitos econômicos dele. E é importante que as pessoas saibam disso. Essa era a negociação para a renovação de contrato. O Gabriel e seu representante pediram 10 milhões de euros de luvas, independentemente de aumento de salário, para que o Flamengo renovasse o acordo com ele, com o jogador. Então, 10 milhões em dezembro de 2023, novembro, ali, o último trimestre de 2023, que a coisa enrolou, quando bateu na mesa do Landim, já era mais ou menos no final do ano. Isso daria, com um câmbio a 5,3, daria 53 milhões. 53 milhões só de luvas, que seriam 53 milhões parcelados em 5 anos.
fora o aumento do salário, que era outra coisa, que sairia de 1,5, 1,6 para 2 milhões. Então, no total, esse contrato, quando bateu na mesa do Landim, esse contrato tinha um valor de 183 milhões por 5 anos. Dividido por 5, daria mais ou menos o Flamengo gastaria cerca de 37 milhões por ano com o Gabriel. Naquele momento, não valia a pena. Aí o presidente, vamos conversar sobre isso. Não sei o quê. Então, o que aconteceu de lá para cá? Aconteceu a chegada do Tite em outubro, né? O Gabriel não fez um bom 2023. Lembra que quando o Tite chegou, o Gabriel em 2024 foi o primeiro a se apresentar, o primeiro a voltar das férias, e havia ali a expectativa de um ano maravilhoso. Logo quando chega em março, o que acontece? A questão do doping, a questão mal resolvida, o Pedro encaixa no time do Tite, o Flamengo é campeão estadual, o Gabriel, olha os atos que sucederam, o Gabriel pousa com a camisa do Corinthians, depois o Gabriel agita a camisa do Palmeiras e não corresponde, até que o Pedro se machuca. O Flamengo é eliminado da Libertadores, o Tite é demitido, chega o Felipe Luiz recupera o Gabriel faz 2 gols, o Gabriel que vinha tropeçando na bola, é bom que se diga isso. As atuações até então do Gabriel não correspondiam àquele jogador, não faziam conexão entre o jogador que ele foi e o jogador que ele é. E aí o Gabriel faz esses 2 gols e aí volta por cima da carne seca. Então, é difícil, se você olha pelo lado profissional, será que o Flamengo deveria pagar isso tudo que o Gabriel queria? Mas não, o Flamengo ofereceu 1 ano de contrato. Eu acho até que fez bem. Tem uma novidade aí nesse processo também, né? Normalmente, no que a gente estava acostumado a ver nos clubes brasileiros, em qualquer idade, o ídolo ia embora de uma forma que o clube não podia evitar, né? Porque os clubes brasileiros não conseguiam segurar jogadores de alto nível. Hoje conseguem. O Flamengo já se despediu do Diego Ribas, né, que decidiu parar. Então, esse não criou um problema de renovação de contrato. Do Diego Alves, que foi, né, um goleiro importante, líder, né, também se afastou voluntariamente. Mas depois teve que lidar com a saída do Everton Ribeiro, né, um jogador super importante no processo desde antes de 2019. Verdade. E aí surgiu uma solução boa para todo mundo. O Bahia queria, foi interessante para o Everton, aí rapidamente se resolveu a situação. A volta dele aqui não foi... Pelo contrário. Não foi belicosa, nada, ao contrário. Foi né? carinhosa. Isso, foi exato. acolhido pela torcida do Flamengo. Deu tudo certo. Mas cada fim de ciclo desses jogadores está virando um problema para ser resolvido. Henrique foi um problema. O Bruno Henrique foi um problema. Teve Apareceu a tal proposta do Palmeiras. O interesse do Palmeiras levou o Flamengo a renovar por 3 anos, que não era o plano inicial do E clube. de um jeito que o Flamengo não queria. Muito Isso, nessa não era linha o do que o plano Gilmar está inicial. falando agora, né? Do que o Gabigol está pedindo. Assim, não existe uma lógica para dizer, não existe regra para dizer, o jogador vale o que está pedindo, é negociação. Claro. São valores colocados na mesa, E olha, Marcelo, cada um joga seus argumentos. E é importante que se ressalte o seguinte, o Gabriel, ele está corretíssimo em pedir essa valorização. Não pelo que ele produziu no Flamengo, mas porque... Pelo conjunto da obra, né? Ele chegou num patamar que ele tem mercado. Pelo menos ele está acreditando, ele tem mercado para ganhar o que ele está pedindo. Mas por outro lado... E é o lado, último bom contrato que ele vai fazer, pela idade, né? Pela idade. Lado, eu até falei que os dois podem estar errados nessa briga, mas os dois podem estar certos na negociação. O Gabriel quer uma valorização e o Flamengo quer fazer conta. É um jogador que está envelhecendo, né? Você tem que fazer um contrato longo para proteger. Envelhecendo é cruel, né? Ele tem, sei lá, 28 anos. Mas assim, já não é o auge da carreira dele. Vale o investimento por mais 4 anos? Lembrando que o Gabriel só teve essa oportunidade porque o Pedro está machucado. Aí o que me falaram ontem, o que me disseram ontem, pessoas do mercado, não é nem de uma parte nem de outra. Isso mostra o quão complicado é você gerir um elenco cheio de estrelas. Por quê?
Porque a partir do momento em que o Gabriel alcança esse patamar, você puxa outros jogadores que têm destaque, importância estratégica no elenco, você dá a eles o direito de pleitear um degrau acima também no patamar salarial. Sim. E aí isso vai encarecendo todo o elenco. Por isso que eu falo. Porque o Gabriel é reserva, correto? Manutenção. Se fosse aquela lógica, o Gabigol vai brilhar pelo Flamengo, vai fazer gol, etc, etc. Aí vai vir aqui o Real Madrid e vai levar. Fica bom para todo mundo. Ah, sim. O Gabriel vai ganhar um dinheirão. Hendrick, Estevão. O Flamengo vai. Vinícius Só que isso Júnior. hoje acontece com o Hendrick, com o Estevão, com o Vinícius Júnior. Acontece no começo da carreira. Acontece... Não vai acontecer com a Arrascaeta. Aconteceu com o próprio Gabigol no Não Santos. está acontecendo com o Gabigol. Aconteceu com ele no Santos. Quando ele jogadores... era muito jovem, foi para a Europa, bateu. Isso. Mas agora não acontece mais. Então, vira um problema que o clube tem que resolver no sentido da negociação, né? Problema, enfim. Pois é, então, só para amarrar, eu acho que a questão do Gabigol está mais presa a isso do que o comportamento, falou, não falou, disse. O comportamento aí é outra área da discussão que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Antes eu vou verificar com a Júlia Guimarães se o Gabigol já chegou. Ela está no Maracanã. Ele prometeu estar junto com a torcida do Flamengo na Norte. Mas está cedo, né, Júlia? Bom dia. Oi, Barreto. Bom dia para você, Martim, Gilmar também, quem está com a gente no Redação. Tá cedo ainda. Por enquanto, só tem o pessoal ali que está fazendo o tour aqui no Maracanã. Estava até de olho aqui agora, enquanto eu ouvia vocês falando, ver se já tinha torcedor arrumando alguma coisa, enfim, né? Tem algumas faixas de torcida ali do Flamengo, mas por enquanto nada de torcedor do Flamengo, nada do Gabigol também aparecer. Essa é uma dúvida muito grande que a gente só vai descobrir, né? Que a gente só vai ver se vai acontecer isso mesmo mais tarde nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Eu estava ouvindo vocês aí, o Gilmar resumiu muito bem o que aconteceu nos últimos meses, né? Nos últimos anos até, na relação Gabigol e Flamengo, enfim, a relação com os próprios torcedores também, dos próprios torcedores com o Gabigol. Foram relações que foram bombardeadas ali por muitas situações, muitas polêmicas, enfim, que foram abalando ali, né? Nos jogos, quando eu vinha fazer jogos do Flamengo aqui, durante, por exemplo, o período da foto do Gabigol com a camisa do Corinthians, muitos torcedores vaiando o Gabigol, xingando o Gabigol, mas ao mesmo tempo uma outra parte da torcida pedindo a entrada do Gabigol. Então, muito... havia uma divisão, assim, sabe, na torcida, no sentimento em relação ao Gabigol o tempo todo, por causa de toda a história que o Gabigol tem com a camisa do Flamengo, né? E os últimos episódios, uma apuração dos nossos colegas ali do GE. Globo, acabaram junto com esses episódios anteriores, né, do doping, da camisa do Corinthians, acabaram culminando nesse afastamento do Gabigol, que a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas, nesse quase um mês e meio que o Gabigol ainda tem de contrato com o Flamengo, né? São 6 jogos que restam no Campeonato Brasileiro, 3 jogos são aqui no Maracanã, são em casa, então não dá para saber ainda se o Gabigol vai ter uma despedida, se ele vai voltar a vestir a camisa do Flamengo. A diretoria do Flamengo falou sobre a necessidade, né, de marcar uma reunião com os representantes do Gabigol para ver o que vai acontecer nessa situação. E para a gente resumir assim, os episódios desde a final, naquele dia, naquela tarde e noite, né, da final da Copa do Brasil, né, o Gabigol ficou muito irritado. Isso é uma apuração, mais uma vez, volto a repetir, que é uma apuração dos nossos colegas do GE. Globo ali, da Letícia Marques e também do Fred Gomes. O Gabigol ficou muito irritado com a substituição, né, na final contra o Atlético Mineiro, no segundo jogo. Ficou irritado no intervalo, essa substituição aconteceu no intervalo para a saída do Gabigol e a entrada do Bruno Henrique, e ele falou, né, perto dos outros colegas ali, dos outros jogadores, de funcionários também, tá de sacanagem que ele vai me tirar. E isso gerou um mal-estar ali. O Gabigol acabou não cumprimentando ali o Bruno Henrique também na hora da substituição. Isso foi negado pela assessoria do Gabigol, né? A assessoria falou que o Gabigol não fez isso, não reagiu dessa forma, e nesse momento até o Gabigol até postou, depois do jogo ali, ele postou uma foto dando um abraço no Felipe Luiz, postou essa foto nas redes sociais. Teve também a questão da festa, né? O Flamengo voltou para o Rio de Janeiro logo depois da final, do título conquistado.
O Flamengo organizou uma festa oficial, o Gabigol organizou uma festa para comemorar o título na casa dele, chamou os jogadores e os jogadores não foram. Os jogadores foram na festa organizada pelo Flamengo, festa na qual o Gabigol não foi. Então, teve esse outro episódio também, na conquista do título, ali na entrevista coletiva depois da conquista, o Felipe Luiz, ele tratou de relembrar a história do Gabigol, né, de falar sobre a grandeza do Gabigol, disse que não sabia se o Gabigol ia sair ou não, enfim, o Felipe Luiz não entrou muito nessa polêmica, ele que tem uma relação muito boa com o Gabigol, construída desde os tempos que o Felipe Luiz era jogador do Flamengo, eles são muito amigos, o Felipe, né, tem recuperado esse futebol, o bom futebol do Gabigol. E o Gabigol, o Flamengo, né, depois de tudo isso que aconteceu, decidiu afastar o Gabigol e soltou uma nota, né? Soltou uma nota em que o Flamengo priorizou nessa nota, dizendo que a decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao Felipe Luiz, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho. E nessa mesma nota, a diretoria do Flamengo diz que os próximos passos vão ser definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador. E aí, como eu volto a repetir aqui o que eu já tinha falado, sobre a necessidade, a diretoria fala aqui sobre a necessidade de marcar uma reunião com os representantes do jogador. E depois dessa nota publicada pelo Flamengo, o Gabigol também se pronunciou, falando que está à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir o contrato até o fim, para jogar a partida de hoje contra o Atlético Mineiro, que ele treinou normalmente, e que a decisão de afastá-lo foi unilateral, foi uma decisão do clube. E nessa mesma nota, nessa mesma publicação, ele disse que vai vir aqui para Norte. Falou: obrigado, nação, estaremos juntos na Norte amanhã. Norte, para quem não sabe, é aquele setor ali atrás onde fica concentrada nas partidas do Flamengo aqui no Maracanã, a principal torcida organizada do Flamengo. Então, ainda está indefinido o que vai acontecer com o Gabigol, essa data FIFA, essa pausa, né? Pode ser que aconteça muita coisa durante esse período, essa provável reunião da diretoria com os representantes, para a gente tentar entender também se o Gabigol vai ter uma despedida, se ele vai voltar a atuar com a camisa do Flamengo. É uma dúvida também que o torcedor tem, e pelo carinho todo que o torcedor tem, e pela história que o Gabigol tem com a camisa do Flamengo. E falando um pouquinho só sobre o jogo de hoje, 52 mil ingressos foram vendidos para essa partida. A Taça da Copa do Brasil vai estar aqui para os torcedores comemorarem esse título, né? A conquista que foi confirmada fora de casa, lá em Belo Horizonte. Então, os torcedores vão poder, hoje à noite, diante do Atlético Mineiro, né, comemorar com o elenco do Flamengo esse pentacampeonato da Copa do Brasil. E o Flamengo tem vários desfalques ali, né? Além do Gabigol, que está afastado, tem o Alan, por exemplo, que está suspenso, tem o Léo Ortiz, o Gerson e o Varela, que estão convocados, né? O Varela pela seleção uruguaia, o Léo Ortiz e o Gerson pela seleção brasileira. Tem jogadores no departamento médico também, né? O Pulgar, o De La Cruz, o Carlinhos e o Arrascaeta. Arrascaeta até que depois da final da Copa do Brasil, ele disse que vai passar por uma cirurgia no joelho, vai passar por uma artroscopia, vinha jogando com muita dor, e para chegar a 100%, então aproveitar esse fim de ano, o período sem jogos, enfim, o início da temporada da próxima, para ficar 100% fisicamente e começar o ano de 2025 bem. Então, são todos esses desfalques que o Felipe Luiz tem para essa partida de hoje. O Flamengo deve jogar num esquema ali de 3 zagueiros, até um esquema que o Felipe adotou durante o jogo contra o Atlético, nessa partida decisiva da final da Copa do Brasil. E vou passar rapidamente aqui a provável escalação do Flamengo, que tem o Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, esse trio ali de zagueiros, Wesley, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Ayrton Lucas. Pode ser o Alexandro também, mas a tendência é de que seja o Ayrton Lucas. E aí a dupla de ataque, Michael e Bruno Henrique. Esse é o provável Flamengo que vai enfrentar o Atlético Mineiro hoje. Gente, volto com vocês. Quase que precisa ir buscar o Gabigol lá na Norte para juntar 11 para jogar hoje, né? Marcelo, eu só queria acrescentar a esse relato da Júlia, eu queria acrescentar o desentendimento, quer dizer, desentendimento, o
a rusga que houve ali no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, que o Felipe chama o Gabriel para ele... Quando a gente rodou as imagens, eu estava pensando, engraçado, né? Se era para ter uma treta, era muito mais fácil ser no primeiro do que no segundo jogo, É verdade. Porque a reação do primeiro... A reação me espantou. Foi para as câmeras. É verdade. Todo mundo viu. Você só faz isso sair no comigo. intervalo... Só fala A do isso intervalo... comigo. Bom, aí vamos tentar agora, primeiro, agradecer a participação da Muito Júlia, bom o né? relato dela. Registrar que também o Gabigol vai, se continuar o tempo assim, vai ter que ter coragem para sair de casa, porque está chovendo, né? Tá frio. O torcedor do Flamengo hoje vai precisar de dedicação mesmo para poder fazer essa festa da entrega das faixas no Maracanã. Vamos ver se o tempo melhora até lá. É que de manhã choveu muito em várias partes da cidade, inclusive... É isso que eu ia Vai ter perguntar. entrega Vai ter das entrega das Ah, faixas? não, eu usei o É termo. seu- Usei o Tempo termo consagrado como- pelo uso. Nos anos 70 a gente falava carimbar a faixa, né, quando o Isso. time no dia do jogo atrapalhava a festa, ou botar água no chopp, né? Enfim. Vamos tentar fazer aqui uma recapitulação, né, do que acontece desde o intervalo, né? Aí juntando o que foi revelado de bastidores e o que a gente viu, né? Então, o relato da suspensão do Gabigol acho que começa no intervalo, né? Sim. Com a frase que a Júlia citou aí, que ele disse, teria dito no vestiário, isso foi passado pela diretoria, né? Que ele reagiu mal ao anúncio da substituição, né? O Flamengo joga o segundo tempo, o Gabigol está lá no banco. As imagens do fim do jogo são dele abraçado com os outros jogadores que estavam ali, alguns que tinham saído, como o Léo Pereira, No outros... segundo tempo inteiro, ele não demonstra em nenhum momento estar Isso. irritado, Sim, mas ali contrariado. também, vamos analisar, né? Ali também já tinha esfriado a cabeça, já tinha pode ter concluído sido uma que, coisa o do Flamengo, que momento. o mais importante ali era que o Flamengo ia conquistar mais uma Copa do Brasil e que, na verdade, no frigir dos ovos, na última linha, o artilheiro da decisão seria ele. Então, Estamos fazendo aqui reconstituição de fato. Fato. e analisando. Coisas que a gente ficou sabendo e coisas que a gente viu. Então, pela ordem, teria tido uma briga no vestiário. Um descontentamento Discussão, dele. uma discussão, Gabigol, foi uma né? briga. Discussão. Um descontentamento. Descontentamento por ser Né? substituído, que Gabigol todo tá- jogador tem, vai. Mas o Gabigol está negando que tenha sido uma coisa assim, né? Esse é o meu ponto do começo do programa. Extensiva. O problema do Gabigol era o Tite, como ele deixou claro após o... O problema dele com o Felipe Luiz, esse foi o primeiro. Só que o Felipe Luiz não está lidando com o primeiro problema do Gabigol, está lidando com o milésimo. Esse é... Enfim. Aí o Após- Gabigol vai para o segundo tempo, assiste ao jogo tranquilo, feliz, comemorando junto, abraçado aos outros jogadores. reclamando de arbitragem, ali, Isso. participando do Envolvido. jogo. Envolvido. Né? Envolvido. Vai para a comemoração do título, toma uma decisão unilateral de, na entrevista dentro de campo, comunicar que está saindo, fazer críticas ao Tite e à diretoria. Isso, ao presidente Porque e ao... ele fala Sim, apertaram a mão do meu momentos pai. da negociação em que promessas não foram cumpridas, né? E me dá a oportunidade de elogiá-lo pelo português correto, né? Houve mudanças, me chamou muita atenção. Conjugou Houve ali. mudanças. Conjugou ali bonitinho. Volta para o Rio de Janeiro. Na segunda-feira treina, Folga, na segunda é folga. na segunda teve folga, Treina na ou terça treina. como titular, Sim. né? Hoje em dia não existe mais o Isso que eu coletivo ia e tal, perguntar. mas assim... Mas treina. Treinou ali. Participa do trabalho. Não treinou em separado. No domingo tem Tava lá. no domingo tem Aí, a ó, os questão momentos que ele finais não do jogo, participa da festa oficial do clube. Tem isso. Tem a festa, ele Tem faz isso. uma própria festa. Ele resolve fazer a festa dele. Dele. Aí os jogadores vão na do clube, Sim. né? E ele fica lá isolado, na festa dele, com outra galera, né? Alguém pegou essa boca livre, né? Ninguém ia deixar, né? Ninguém ia deixar passar. Mas, enfim, na segunda-feira, folga. Folga. Cada um pro seu lado, não aconteceu nada. Terça-feira, treino normal. Na terça o treino foi pela manhã ou à tarde? Ah, não sei esse detalhe. Sabe não desse sei. detalhe? E por que eu pergunto isso? Porque nas minhas apurações, já desde manhã, 11h40 e alguma coisa, eu perguntei, Gabriel está confirmado? Vai ser relacionado amanhã? Não está confirmado. Tem chances de não ser? Tem chances de não ser. Mas não tem nada definido. Então, assim, ele poderia estar até treinando. Vamos voltar mais um pouquinho na nossa retrospectiva.
Entrevista coletiva depois do jogo. Felipe Luiz trata o Gabigol Não, de forma absolutamente normal. Já sabendo do fato que ele tinha anunciado que ele sairia, né, do Flamengo, que ele não ficaria mais, falou, espero que ele saia pela porta da frente, ele foi um grande ídolo e tal. Tratamento normal. Normal. De como um treinador Normal. trata seu jogador, sem De um demonstrar treinador com seu jogador, de um amigo, de um colega que jogou junto, tudo certo. Sem demonstrar nenhum descontentamento, nada nas entrelinhas. Nada. Tudo normalzinho. Elogio para o Felipe Luiz, né? Inclusive, Elogio para o Felipe Luiz. no jogo anterior, no da briga, ele falou, foi o que mais treinou, foi pra academia, não sei o quê. Então, E aí depois o Felipe Luiz escala o Gabigol para treinar, normalmente. Aí no fim do dia, vem o comunicado da diretoria do Flamengo. Né? Listando várias dessas coisas que a gente citou aqui. Porque criou caso no vestiário, porque fez uma festa. Isso saiu depois, né? O comunicado da diretoria, assim, para preservar o ambiente, para tal, ele é um pouco... Aí Esse tem é o comunicado oficial. Aí E tem a reação depois do Gabigol. Isso. Vou pro jogo. Aí vem um abastecimento de informações da diretoria do Flamengo, né? Que a gente vê publicados em veículos diferentes. Então você nota que ali... Gente com credibilidade, Copa do Flamengo. Mas você nota que nesse momento tem uma disponibilidade da diretoria do Flamengo de falar sobre o assunto. Sim. Que já deveria estar na primeira nota. Não é aquela coisa procurada para a diretoria não quis se manifestar. Quis. Sim, quis. Se manifestou. Claramente. E aí se manifestou com todas essas acusações ao Gabigol. Aí, em teoria, agora é a vez do Gabigol. Agora é a tréplica. Na hora da tréplica. Você tem 1 minuto e meio para... Bom, a vez do Gabigol pode ser lá no Maracanã. É isso. Se ele aparece Marcelo, mesmo na Norte, só, alguém vai tentar falar com ele. Conhecendo a estrutura dos departamentos de futebol dos grandes clubes brasileiros hoje em dia, eu te diria que essa é apenas mais uma falha, mais um erro da estrutura do Flamengo, sem ter um profissional cuidando da gestão do departamento de futebol. Porque se tem um profissional cuidando da gestão do departamento de futebol, isso já estaria sendo tratado desde lá de trás. Desde lá de trás, não chegaria a esse ponto. Porque também eu te pergunto, eu faço uma provocação a você e ao Martim, a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Você imagina, neste momento, porque parece que o Gabriel ainda não tem um contrato assinado com o Cruzeiro, mas ele mesmo disse que não fica, tá certo? Ok. Você imagina, nesses 5, 6, 7 jogos que o Flamengo tem aí para fazer no restante da temporada, se o Gabriel passa a fazer 1 gol por jogo. Olha a situação que a diretoria... A final já foi meio isso, né? E se ele fizer gol na final, tal? Ele fez gol na final. Então, aí já criou, só que ele agora disse que não fica, correto? Ele disse que não fica. Disse que não fica. Então, e aí se ele faz 1 gol por partida até o final, como é que ficaria a diretoria nesse sentido? Eu acho que agora, depois que ele falou que não fica, Sim. Eu acho que já não muda nada. Já ganhou o grande título do ano, que era possível ganhar a Copa do Brasil. Acho que não mudaria muito. Mas você acha que até o final do ano, fazendo nas 5 rodadas que faltam? A torcida se manifestando jogo a jogo, você acha que a pressão não seria maior? Para ele ficar? Para ele ficar. Eu acho que não, Gilmar, porque o que vai decidir isso também é a eleição, né? No dia 9 de dezembro tem uma eleição. Um dia depois do último jogo. Pois é. Então aí... assim, eu acho que essa decisão teria que ser tomada depois da eleição, né? Por quem ganhasse a eleição. Sim, mas digo... Porque eu não sei o que a oposição pensa, mas a situação claramente não... Mas, Martim, já rompeu ali com o Gabigol. Você imagina... Eu quero dizer o seguinte, veja bem, eu quero te perguntar o seguinte, você acha que o Landim, presidente do clube, Rodolfo Landim, ficaria confortável em todos os jogos do Flamengo, Landim? Sim. Eu acho que... a impressão que eu tenho é que essa diretoria do Flamengo e o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, não se afeta tanto por... Mas com o Gabigol afastado não vai ter Landim? Pois é. Eu acho que não se afeta. Eu acho que essa diretoria do Flamengo não se afeta muito por se abala muito por arquibancada, por... mas eu acho que se abalou com a repercussão da entrevista do Gabigol. Afeta. Porque a repercussão... Sim. A gente estava até comentando isso aqui na segunda-feira. No domingo, sim, porque foi uma crítica de um profissional, de um jogador direto ao presidente, à diretoria, por não ter cumprido... Eu estou dizendo assim, reação popular. Porque a torcida reage assim, a torcida reage... Segunda-feira a gente debateu isso aqui. Em que a entrevista do Gabriel no gramado atinge o Flamengo?
É uma entrevista que fala sobre o próprio jogador, né? Você pode fazer várias críticas como elas foram feitas. Ali ele pode ter sido egocêntrico, pode ter se achado maior do que a instituição. Era o Flamengo que estava comemorando o título e o Gabigol resolveu falar dele. Aí são avaliações sobre o Gabigol, né? Sobre o que a gente acha que é o Gabigol como jogador, como homem, como personagem, enfim, como ídolo, enfim. E cada um faz a sua, né? Ok. Mas em que isso afeta o Flamengo? A festa aconteceu. O Flamengo foi campeão. Estava nos jornais do dia seguinte, estava lá tudo que o Gabigol falou, mas o destaque principal é o destaque da festa, da conquista. Que aí... Aí apareceu a ponderação. Afeta, se não me engano, foi o Ricardo Gonzalez que falou, afeta eleitoralmente. Porque aí é a entrevista de um ídolo, né, do cara que fez mais gol que o Zico em final de Libertadores, etc, 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 né, se dizendo desrespeitado pela atual diretoria, que é quem tem que resolver a renovação dele. Não dá para a próxima diretoria resolver a situação do Gabriel, porque o contrato termina dia 31 de dezembro, a não ser que a oposição ganhe a eleição e o candidato eleito diga o seguinte, Gabigol, vou resolver teu problema. Tá aqui o contrato 5 anos. Fica comigo. Tá. Então, gente, isso tem impacto no processo eleitoral. Algum impacto, não sei quantos votos isso vai mudar, não sei qual é o tamanho. Pois é. Não tem como medir. É impossível medir. Mas que isso entra pro bolo de cultura do processo eleitoral, com certeza. Eu também acho isso. Eu também acho. Então, assim, pode ter sido uma reação de uma diretoria preocupada com o que vai acontecer na eleição. Isso a gente não pode descartar. Não. Da mesma forma que a gente não pode vir aqui bancar e dizer assim, olha, foi por isso. Mas querer descartar, querer dizer que não tem nenhuma ligação com o processo eleitoral, não dá. Não, eu acho que tem sim, mas eu acho que é a fala do Gabriel, não a reação da arquibancada. A reação popular, eu acho que essa diretoria do Flamengo nunca se abalou muito. Tem vários exemplos ao longo dessa gestão de assim, a torcida quer uma coisa e a gente vai fazer do nosso jeito. Lembrando que... Em acertos e erros. O torcida quer em época de eleição muda de figura, hein? Muda de configuração. Lembrando que, depois da entrevista... A demissão do Tite tem tudo a ver com isso. Depois da entrevista do representante do Gabriel aqui no Sport TV, se eu não me engano, no Seleção, dizendo que o jogador não ficaria... fim de ciclo. Fim de ciclo, que não ficaria em dezembro. O Flamengo não tirou ele, não afastou ele, porque havia uma possibilidade dele ser transferido para o Palmeiras. Acho que ele ficou 1 ou 2 jogos afastados naquele episódio ali, para que ele resolvesse a vida dele. E o Gabriel... declinou das negociações ali para sair naquele momento, naturalmente, por aconselhamento, enfim, olha, o Flamengo até o final do ano vai ganhar alguma coisa e você faz parte dessa trilha. Aqui, eu acabei de fazer uma busca aqui por Flamengo afasta Gabigol. Tem notícia sobre isso em todas as alturas do ano. Afasta Gabigol na história do doping, depois tem a camisa do Corinthians, depois agora tem essa recente de ontem. Essa relação com o ídolo é o grande cravo ali na sola do pé das diretorias dos clubes, entendeu? A hora certa de afastá-lo, de parar, de encerrar a carreira, a possibilidade do jogador não aceitar aquilo, estão querendo parar a minha carreira e aí acerta com outro clube. Mas esse é o problema da falta de projetos esportivos bem definidos nos grandes clubes do Brasil. No Flamengo isso é flagrante, especialmente flagrante, né? Porque quando tem essa conversa no ano passado para renovar com o Gabigol, o Tite está chegando. O Tite não dura um ano. Essa conversa agora é com o Felipe Luiz, é com quem? Gabigol, a gente conta com... Esportivamente, esquece o ídolo, a camisa do Corinthians. Perfeito. A gente quer o Gabigol para o ano que vem. Projeto esportivo. Quem decide isso? Gabigol vale a pena esportivamente para o Flamengo? Quem toma essas decisões no Flamengo, segundo a nota oficial do próprio Flamengo ontem, é o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, que alguns meses atrás se envolveu numa situação com um torcedor no shopping e convocou uma entrevista coletiva na sede do Flamengo, na qual ele disse 3 coisas. Essa entrevista coletiva foi transmitida ao vivo, aqui no Sport TV, inclusive. Acreditem em mim,
eu vou até o final, eu fui agredido e eu vou até o final. Não foi até o final. Quando as câmeras de segurança do shopping revelaram ali o que tinha acontecido, ele fez um acordo secreto com esse torcedor. Então, ele não foi até o final, ele não foi agredido, ele pediu desculpa, ele fez um acordo. Então, assim, esse é o profissional, né? Essa é a pessoa que toma as decisões esportivas no Flamengo. Por esse episódio, a gente fica sabendo como é difícil, né? As dificuldades que tem para um projeto esportivo andar mesmo. Então, assim, quando não tem um projeto esportivo claro, fica-se ao sabor dessas coisas. A arquibancada, a eleição, e aí, o Gabigol, a reação da torcida. Ele disse que vai, ele disse que não vai. Então, aí o diretor, ele negocia com o jogador, mas o presidente diz, não é bem assim que eu quero. Essas coisas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. O que aconteceu entre esse apertar de mão do Marcos Braz com a família do Gabriel e o Landim não assinar? É uma negociação que deu errado? Todo mundo já passou por negociações que deram errado. Mas por quê? Não, eu só queria acrescentar aqui, porque vocês da imprensa ficam cobrando profissionalismo. E na hora em que o dirigente toma uma atitude profissional, ou seja, esse jogador não está entregando o que ganha, o que vale. Ah, mas ele é ídolo, ok. Mas ele é um funcionário do clube, ele não está entregando o que vale. E mais, ele quer aumento. E aí, quando o dirigente assume uma postura profissional, vocês da imprensa, Marcelo, criticam. Eu vou defender vocês da imprensa agora. Porque a relação entre um clube e um ídolo, ela não pode ficar restrita a esse profissionalismo dos números. Tem mais coisas a serem levadas em conta, ainda dentro de uma relação profissional, ainda dentro de uma negociação. Chamar o Gabigol para conversar, eu não vou citar outro nome aqui porque você é desrespeitoso, mas não é chamar um jogador qualquer do Flamengo para conversar. Olha, seu ciclo está acabando, a gente acha que... É chamar o cara que fez mais gol em final de Libertadores do que o Zico. O único ser humano, além do Zico, a fazer gol em final de Libertadores pelo Flamengo é o Gabigol, e fez mais. Então, assim, é uma conversa diferente. Dentro de uma relação profissional, essas diferenças também... O Neymar é diferente? O Neymar é um jogador diferente? É diferente. Sim, claro. E qual é o discurso do Landim quando as pessoas... O Neymar quer jogar no Flamengo. Quebrar o Flamengo hoje em dia é fácil, é só ir lá e contratar o Neymar. Landim fala, palavras do Landim. Por quê? Porque ele sabe que o Neymar é caro. Sim, o Neymar o Gabigol não vai quebrar o Flamengo, não, é diferente. Palavra dele. Quebrar o Flamengo hoje em dia é fácil. Vem um aqui, contrata o Neymar, em 5 anos o Flamengo está quebrado. O Gabigol custaria quanto? Qual foi a conta que fez? 80 milhões? 187 milhões, mais ou menos. O Flamengo acabou de gastar 20 milhões de euros no Alcaraz, por exemplo, assim... Contrata... O Flamengo tem dinheiro para isso. É o seguinte, né, gente? Se uma negociação, quando tem vontade dos dois lados, ela vai chegar no nem eu, nem você, uma hora. É, claro. Sim. Né? Perfeito. Chegar. Perfeito. Tem que ter a vontade de negociar dos dois lados, né? Um entra disposto a perder um pouquinho, outro entra disposto a gastar um pouquinho mais do que queria e vai chegar. Não é essa a negociação que está acontecendo. Cria-se gatilhos. Isso. Não é o que está acontecendo. Em junho, eu escrevi uma coluna no Globo defendendo que essa relação poderia ter um fim digno. Que era só acabar tudo bem. O Flamengo entregou. O Everton Ribeiro. Tá, o Flamengo deu tudo ao Gabriel. Deu os salários que ele pediu, condição e tal. Deu tudo que ele pediu na maior parte desse período, a não ser a renovação. E o Gabigol entregou tudo que o Flamengo precisava, gols e tal. Foi uma relação comercial... Na relação comercial até hoje está tudo 0-0. Foi uma relação comercial perfeita. Ela pode acabar de um jeito, muito obrigado por tudo, valeu, vou para outro lugar. Está zerado, verdade. Olhando de fora, né? Por isso que eu falei, a gente não sabe lá dentro os detalhezinhos, pequenas coisas que podem ter irritado um lado ou outro. Talvez a gente escute de um lado e fala, tinha razão. E talvez escute do outro a mesma coisa. A gente não sabe, mas olhando de fora, era possível essa relação terminar sem essa confusão toda. O olhando de fora. O olhando de fora não inclui esse lado, né? Do ídolo, da personalidade desse ídolo. Né? Dos egos envolvidos de todo mundo. Do outro lado também, da diretoria, né? Aí entra no fator humano, né? Que aí é o que complica tudo. Hora do intervalo, hein?